Bom dia a todos. Hoje é o 3 últimos versículos, né, do Salmo 124, e veio bem a calhar, né, com esse data no calendário gregoriano, né, que todo mundo que segue esse calendário está comemorando a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Nós protestantes temos enfatizado o domingo justamente por causa desse ato. Então, nós não vamos polemizar a questão do sábado aqui, mas é um consenso, né, muito histórico, que nós protestantes reconhecemos o domingo como dia de culto, justamente porque num domingo pela manhã, tá, a probabilidade de orar algumas pessoas questionam, mas em função de questões geográficas e tudo mais, acredita-se que tenha sido por volta das 9 horas. Ou seja, faz algumas horinhas, né, que Jesus ressuscitou. Talvez ele esteja agora indo ao encontro, né, dos caminhantes de Emaús, que já estavam se retirando de Jerusalém. Enfim, é muito bom terminar o Salmo 124 com uma data dessa. Eu quero ler o Salmo 124 na Bíblia, a mensagem. Esses versículos nós vamos estudar, tá? Mas eu vou fazer a leitura de todo ele. Se o Eterno não tivesse nos socorrido, todos juntos agora, Israel, cantem. Se o Eterno não tivesse nos socorrido, quando todos foram contra nós, teríamos sido engolidos vivos por uma onda de violência, afogados pela enchente da ira, arrastados pela correnteza. Teríamos perdido a vida naquelas águas agitadas e violentas. Os versículos que nós vamos estudar hoje. Ó, bendito seja o Eterno. Ele não foi embora e nos abandonou. Ele não nos deixou sem defesa, nem desamparados como um bebê abandonado. Nós voamos livres como pássaros, para longe das armadilhas do caçador. O alçapão deles foi quebrado, somos livres para voar. O poderoso, nome do Eterno, é o nosso socorro. O mesmo Eterno que fez os céus e fez as terras. Senhor, nós sabemos que esse salmo tem sido bênção na vida minha e eu creio que também na vida de outras pessoas que têm acompanhado. Abra os nossos corações agora, Senhor, para entendermos a Tua palavra. Colocamos desde já, Senhor, nesse domingo de Páscoa, cada família pastoral da cidade de Uberlândia diante do Teu altar. Clamamos que o Senhor levante, Senhor, intercessores, para que nesse momento de luta e de dificuldades, cada família pastoral receba, Senhor, fortalecimento vindo de Ti. Levante também mantenedores, pessoas que venham de uma forma prática abençoar financeiramente a vida de cada família pastoral, Senhor. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? O Salmo 124, ele vai terminar com algo que Davi sempre teve no coração dele. Talvez se você me perguntasse qual é o maior sentimento do coração de Davi, eu colocaria sem dúvida isso, gratidão. E é um dos sentimentos, amado, que talvez falte na vida de algumas pessoas. E a falta desse sentimento, muitas vezes, leva o coração da pessoa a não valorizar, não reconhecer. Uma pessoa ingrata não reconhece a boa e poderosa mão do Senhor. Uma pessoa ingrata, ela nunca está satisfeita com aquilo que conquistou. Tá? E essa na questão de sentimentos. Agora, na questão espiritual, a gratidão ela vai mais além. Porque a gratidão, ela significa um reconhecimento da vida ou da parte daquele que está olhando para Deus e dizendo, Senhor, como diz o Salmo 124, se não for o Senhor, eu não sei aonde eu estaria agora. Amado, a nossa gratidão como povo evangélico, protestante, a nossa maior gratidão tem que ser porque aquele túmulo ele está vazio. Tem que ser por causa da ressurreição. Aliás, por causa da morte, do sacrifício e da ressurreição. Eu sempre falo, se houvesse apenas o sacrifício na cruz, o pecado da humanidade teria sido perdoado? Sim, com certeza. Só que com a ressurreição,
nós temos a intercessão. E com a intercessão nós temos a mediação. Isso é gratidão. Nós precisamos avançar nesse conceito. Então, Davi demonstra nesse salmo a gratidão pelos livramentos que o Senhor sempre lhe proporcionou. Uma das questões aqui que Davi sempre vai colocar, e ele começa, né, o Salmo 124, nos desafiando a responder uma pergunta, ok? Se não for o Senhor nesse ano de 2019, se não for o Senhor nesse ano de 2020, né? Se não for o Senhor no ano de 2019, se não for o Senhor no ano de 2018, de 2017, ora, se não for o Senhor nesses anos todos na tua vida, aonde você estaria? E aqui levaria ou deveria nos levar à seguinte reflexão: ora, se até aqui nos ajudou o Senhor, creio que Ele continuará ajudando. Uma das grandes falhas da fé, amada, é que a fé, quando ela é apenas, né, um fanista, eu creio, e ela não está baseada em algo que você coloca para dentro, eu sei porque eu creio, tá? Eu posso crer no amanhã porque Ele vive, eu posso ter a certeza do perdão dos meus pecados quando eu os confesso, porque Ele perdoa o meu pecado, é a palavra dele que diz. Então, quando você traz à existência o seu cognitivo racional, né? Essa etapa que nós estamos falando, quando você traz à existência no teu pensamento, eu sei porque eu creio, eu sei porque eu vou encher meu coração de gratidão. No mínimo, você deveria olhar para a frente e pensar, bom, eu não sei como vai ser o amanhã, mas eu sei que hoje Deus tem trazido o livramento como Ele sempre trouxe na minha vida. Talvez esse seja um dos maiores segredos de Davi, que pode também ser o nosso segredo. É aquele momento que você descansa. Você descansa porque você sabe que Deus sempre supriu. Você descansa porque você sabe que Deus sempre abriu as portas. Você descansa porque Deus, mesmo ao permitir o momento de luta, o momento de tribulação, ou seja, qual momento for, mesmo que Ele permita, a graça, a alegria, o bálsamo de Gileade sempre estará sobre a tua vida. São essas convicções que deveriam encher o nosso coração de gratidão. Porque é essa gratidão que vai fazer a diferença. Davi convoca então o povo para bendizer ao Senhor, bendizer ao Senhor, pois do alto o Senhor interveio e mudou a sorte de Davi. Eu gosto muito dessa expressão no hebraico, mudar a sorte. É uma palavra que nós ocidentais às vezes vinculamos, né, sorte com o jogo de azar. Mas na cultura hebraica, quando você diz que o Senhor mudou a sorte, é uma palavra que até um livro de Francis Schaeffer fantástico sobre esse tema, né? É o Deus que vem e intervém. A palavra mudar a sorte é como se Deus parasse literalmente o Cronos, né, o nosso cronológico, ele parasse para olhar e dizer, opa, aqui não é o seu lugar, vou pegar, nos tirar daquela situação. Essa palavra mudar a sorte, nós vemos ela quando Esther levanta o povo, nesse período de Páscoa que nós estamos, a fazer um clamor e a sorte do povo mudou. Amado, se você me perguntar qual é o resultado do coronavírus que atacou, vamos colocar pelo menos no nosso contexto mais próximo, fora a quarentena que muitos ficaram em casa, alguns trabalharam, aproveitaram para organizar a casa, outros organizar outros fatores, etc, etc, etc. Mas para mim, eu nunca vi a nação brasileira orar tanto como nós oramos nesse período. Eu nunca vi tantos pastores fazer uso das mídias sociais para proclamar a palavra de Deus. Eu nunca vi tanto medo também. Eu nunca vi tanto desespero também. Eu nunca vi tantas pessoas sendo levadas por fake news ou até informações verdadeiras, mas que deixaram de acreditar na boa e poderosa mão do Senhor. Então, se você me perguntar qual é o resultado desse corona, é que nós vimos destacar dois grupos. Um grupo que realmente diz, descansarei no Senhor. E o segundo grupo que se leva ou se deixa ser levado pela onda de informações negativas, porque o ser humano ele é assim. De 12, apenas 2 tiveram uma informação positiva. 10 se esqueceram das promessas. 10 não levaram em consideração aquilo que Deus tinha falado.
10, não levar em consideração o que Deus já tinha alertado sobre os inimigos ou sobre os habitantes daquela terra. Apenas 2 levaram em consideração aquilo que Deus falou: essa terra é de vocês, eu darei para vocês, vocês entrarão nela e vocês herdarão ela. Então, bem dizer ao Senhor é o convite de Davi. Que eu e você possamos entender o significado dessa palavra. E aí vai o significado dessa palavra, vem de Barak, né? Que é ser abençoado ou estar em uma posição privilegiada. Davi, ele fala assim: Silas, você precisa entender que você é uma pessoa abençoada. Silas, você precisa entender que você está numa posição privilegiada. O apóstolo Paulo entendeu isso, amado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala que a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu e você, nós que fomos salvos, remidos pelo sangue de Jesus, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós que sabemos que foi Ele que ressuscitou, não foi outro que ressuscitou, por isso nós que sabemos que Ele é o único mediador, nós podemos entender o que Paulo falou, que eu e você, ou seja, nós estamos numa posição privilegiada. E Paulo aos Efésios fala que essa posição privilegiada, ela está acima de principados, potestades, dominadores do ar. Nós não estamos vizinhos dos dominadores ou das potestades. Nós não estamos abaixo das potestades. Nós não estamos abaixo de demônios. Nós não estamos abaixo de hierarquia demoníaca. Nós estamos acima, diante daquele que intercede por tantas as coisas, ou junto, né, com aquele que intercede todas as coisas, mas diante daquele que pode ligar todas as coisas. Por isso que Paulo, ele começa o versículo 3 de Efésios capítulo 1, dizendo essa mesma palavra: bendito o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos colocou numa posição privilegiada acima de tudo. Essa seria a melhor tradução do grego para o português do versículo 3 de Efésios capítulo 1. Ele nos abençoou, nos colocando em uma posição privilegiada. Amado, interessante que aqui não há orgulho dos valentes de Davi que faziam, eu coloquei aqui, que faziam proezas no campo de batalha, mas alguém que reconhece que se não fora o Senhor. Davi poderia ter dito, talvez nesse salmo: olha, Deus me abençoou, mas eu contei com os meus valentes. Deus me abençoou, mas eu também tenho um emprego. Deus me abençoou comprando carro, mas eu estou pagando a prestação. Amado, Davi não faz isso. Davi reconhece que aquele emprego, né, vamos colocar nos dias atuais, que aquele emprego que ele está, é Deus que colocou. Davi reconhece quando ele consegue pagar aquela prestação com o salário dele, é porque Deus o abençoou antes com aquele emprego e a possibilidade daquele salário. É esse o convite do Salmo. É esse o convite do Salmo. Cada vez que eu entro no templo físico da Monte Hebron, ali na Mato Grosso 1528, na esquina com a Porto Alegre, e eu que sei, muitos que sabem, nós, principalmente os mais antigos, na transição da Cesar Alvim para lá, sabe como que foi todo o processo, como que Deus nos abençoou. Num dia nós estávamos lutando para pagar o aluguel e no outro dia nós estávamos comprando um imóvel fantástico que é o nosso imóvel hoje. Quando eu olho para esse imóvel, quando eu entro ali, vejo hoje, 2020, como Deus fez, como Deus abençoou, como Deus levantou pessoas, como Deus costurou pessoas, como Deus interligou pessoas para estarem ali conosco. Como Deus colocou pessoas, né, que frequentam ali o aulão, que ama a palavra de Deus, que ama a casa do Senhor. Como Deus colocou pessoas que amam a quarta-feira, que amam o estudo da palavra. Como Deus colocou pessoas que amam, né, o culto dos adolescentes e o culto de celebração à noite. Quando eu olho para tudo isso, eu posso dizer, se não for o Senhor. Por mais que tenham sido homens, e foi homens, mas a palavra do Senhor diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração, amado, da finança do Brasil está nas mãos do Senhor. O coração de quem você imaginar está nas mãos do Senhor. Você apenas tem que dizer, Senhor, eu creio. E eu sei que o Senhor pode fazer
a diferença. Amado, Davi reconhece que se não for o Senhor. E é triste que eu vou colocar aqui, mas é um fato, né? Nos séculos depois de Davi, profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias, lutaram para convencer o povo de Israel a confiar no Senhor em momentos de crise. Você vai pegar cada um desses profetas, quando a nação de Israel se viu cercada pelos seus inimigos, ora os assírios, ora os sírios, ora a Babilônia, ora o Egito. E esses profetas se levantavam quando o povo estava com medo de tudo aquilo, temendo a invasão, temendo o extermínio. Esses homens de Deus levantaram e diziam, olha, para, até aqui nos ajudou o Senhor. Se não for o Senhor ao nosso lado. E esses homens de Deus, por mais que eles tenham palavras específicas, que nem Isaías, Jeremias ou mesmo Ageu, né? Palavras específicas como profeta, mas se você pegar toda a mensagem deles, mesmo aqueles que foram escritos no cativeiro, como Ezequiel, tá? Ezequiel e Daniel, né? A palavra deles era uma só. Confie em Deus. Não olhe para o tamanho do inimigo, não olhe para o tamanho da crise que o mundo está falando. O mundo está falando que as finanças vão parar, que nações vão quebrar, que talvez você, pequeno empresário, vai quebrar. Meu amado, eu quero trazer à tona aquilo que Deus colocou no meu coração. Presta atenção nisso que eu vou te falar e eu vou dar uma pincelada no culto hoje à noite. Algum tempo atrás, algumas pessoas me procuraram e procuraram outros pastores de uma forma irônica, né? Onde estão aqueles pastores que falaram que esse ano de 2020 seria um ano de avançar, um ano de conquista e um ano das promessas, diante dessa situação agora? Você sabe qual foi a minha resposta para essas pessoas? Mesmo que essa crise chegue até o dia 30 de dezembro de 2020, não chegará, mesmo que chegue, no dia 31 de dezembro, Deus pode fazer tudo que Ele prometeu fazer. Amado, Deus precisou apenas de 7 dias, para fazer o mundo. Deus apenas num dia, no último dia, Ele derruba as muralhas de Jericó. Deus só precisou de uma manhã e de uma atitude de Moisés levantando o cajado para o mar vermelho se abrir e logo em seguida todo o exército do Egito ser destruído. É nesse Deus que eu creio, amado, que mesmo quando terminar essa crise e você pegar matematicamente falando, financeiramente falando, emocionalmente falando, e colocar no papel e você falar, nossa, eu perdi muito, não fale assim. Declare que talvez naquele dia que acabou toda a crise, naquele dia Deus vai restituir esse 1 mês ou 2 meses de quarentena que talvez você não produziu. Essa é a sequência. Porque, amado, ainda hoje nós lutamos para resistir à tentação de nos esquecermos do Senhor e depositar nossa confiança na força, na sabedoria de homens. Nós ainda estamos contando, eu gosto muito, né? O meu pai sempre falava assim, quando você for tomar um remédio, ore para que aquele remédio faça muito mais do que os homens estão prometendo. Ele falava assim, ó, aquele remédio vai te curar porque a medicina fez o remédio. Mas ore para um milagre acontecer. Ore para Deus aumentar o poder daquele remédio. Na linguagem de hoje, né, potencializar o sal curador daquele remédio. Deus é o único capaz de nos salvar. Esse era o conceito que estava no coração de Davi. Por isso Davi fala assim, olha, o meu convite para vocês é que vocês possam se levantar. O meu convite para vocês é que vocês possam bendizer a este nome. O meu convite de vocês é que vocês possam glorificar esse nome, porque é Ele que está do nosso lado. E ele continua dizendo o seguinte, ó, que não nos deu por presa aos seus dentes. Essa palavra presa, né, é a palavra teref, que significa no hebraico ser rasgados pelos dentes de um animal. Davi tinha certeza que esse estar por presa, né, é a imagem animalesca, né? No versículo 3 ele cita alguma coisa possível, prossegue nesse louvor a Deus. É como se Davi falasse assim, olha, e ele coloca assim, a minha alma teria sido rasgada. Amado, quantas pessoas, né, no momento de crise, não se vê com a alma rasgada,
Quantas pessoas em momentos de crise, talvez não saber, no desespero, permite que sentimentos inadequados, sentimentos de medo, sentimentos de derrota, rasguem a nossa alma. Hoje à noite eu vou estar falando sobre Marcos, né? Nós vamos estar pregando sobre Marcos, mas nós vamos antecipar e vamos lá para o final de Marcos, naquele momento maravilhoso onde aquelas mulheres se dirigiram ao sepulcro, com o coração rasgado, amedrontados, questionando, tanto é que o versículo 2 elas fazem um questionamento que nós vamos falar hoje à noite, e naquela caminhada e naqueles questionamentos, naquelas dúvidas, elas não pararam. Talvez foram impulsionadas pela fé, talvez foram impulsionadas por qualquer ato, mas elas foram. Elas foram. Quantas vezes, por causa de sentimentos que rasgam a nossa alma, nós não chegamos naquele sepulcro e não vemos que ele está vazio e ainda continuamos com a informação de que ele morreu. Amado, nós somos hoje, esse sepulcro é o altar, é onde nós chegamos diante do Senhor, porque ele vive e você pode dizer, eu creio na manhã. Porque ele vive, você pode descansar, que mesmo que você não tenha resposta, diante das crises, diante de algumas situações, mas você sabe que o Senhor é soberano. Mas você sabe que o maior é aquele que está em você. Aquele momento que você caminha e diz, olha, tentaram rasgar a minha alma. Talvez esses dias muitos empresários estão desesperados. E nós somos bombardeados, né, por tantas informações políticas. É um vírus político, é um vírus escatológico, Meu amado, há um momento que eu e você não podemos mais ficar questionando. Há um momento que às vezes nós precisamos ser simples como uma criança. Quando o pai fala, pula, né? Às vezes o pai põe uma parte mais alta. Ou quando aquele pai chega com um chocolate ou uma coisa que a criança gosta, a criança pega aquele brinquedo e se diverte. Ela não fica questionando como é que comprou, como é que ele fez. Não, ela simplesmente descansa. Talvez essa é uma questão para eu e você levantar. E Davi continua e ele coloca assim, a nossa alma, né, se escapou, a palavra malat, que significa uma maneira de ser salva espetacularmente. Essa palavra no hebraico ela aparece muito quando Ezequiel começa a escrever que Deus iria trazer o livramento. E aí depois ela reaparece em Daniel, quando Daniel, fazendo os cálculos, ele entende profeticamente quando que o cativeiro babilônico iria acabar. E quando pergunto para ele, ou quando ele vai escrever o texto, ele coloca, ó, vai ser de uma maneira espetacular. Todos os livramentos que o Senhor traz para mim, para você, é de uma maneira espetacular. Talvez há um livramento que você não perceba, há uma situação X que você não consegue entender, mas o espetacular é porque Deus intervém. Vamos pegar aquela primeira palavra lá no hebraico. Deus intervém. É o Deus que entra. É o Deus que entra na minha vida e na sua vida para nos colocar numa situação privilegiada. A palavra barque, né? Que nos colocar numa situação privilegiada. É aquele momento que Davi fala em vários salmos. Eu não terei medo dos meus inimigos, eu não terei medo daquilo que se levanta contra mim, porque pode vir 1000 de um lado, eu vou derrotar, 10.000 de outro lado, eu vou derrotar. Amado, você já pensou que Davi está dizendo que eu e você podemos enfrentar 11.000 situações por dia? Você já pensou nisso? Talvez é porque que Deus está falando e o que Ele traz à existência, amado, é que esse Malat, né, esse livramento espetacular, é o que acontece quando as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Eu brinco sempre no culto da Monte Hebron, que nem alguém me pergunta o que vai acontecer na quarta-feira. E eu falo para eles, quarta-feira, dia 15, né, de abril. O que vai acontecer na quarta-feira, dia 15 de abril, eu sei.
A hora que nascer o sol, as misericórdias do Senhor sobre a minha vida estarão renovadas. Ah, mas se por um acaso acontecer isso, a misericórdia do Senhor vai me livrar. E se levantar situações contra a tua vida, a misericórdia do Senhor estará comigo. Talvez é esse descanso, né, não circunstancial, mas existencial, que eu e você somos chamados a vivenciarmos e a caminharmos. Davi, amado, conheceu de perto os livramentos do Senhor. Sempre mostrou em seu favor. E por isso que a fé e os sentimentos de Davi não eram circunstanciais, mas eram existenciais. Davi, ele não se deixava levar pela circunstância. Davi era um homem existencial. Ele sabia por que ele existia. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia o que Deus queria fazer através da vida dele. E ele sabia que em muitas situações Deus usaria como usou a vida dele nos livramentos. Talvez a nossa caminhada nesses dias, a caminhada nossa de fé, nossa caminhada em momentos de coronavírus, em momentos de questionamentos, talvez é aqui que eu e você talvez deveríamos parar e bendizer ao Senhor. Porque a minha fé, a sua fé, a nossa fé, meu querido, ela não pode ser circunstancial. Nenhuma fé pode ser circunstancial. Uma fé circunstancial vê 5 peixes e alguns pães. Uma fé circunstancial olha um lanche de uma criança. Como Filipe fala para Jesus, essa criança trouxe um lanchinho. Uma fé existencial vê como Jesus. Manda todos se assentarem, que eu vou alimentá-los. Uma fé circunstancial vê o mar fechado e o exército de Faraó se levantando. Uma fé existencial põe os pés naquele mar e começa a marchar. Eu gosto muito de um outro tempo na vida do povo de Israel, depois daquele período no deserto, quando no comando de Josué, eles vão atravessar o Rio Jordão. E ali, diferente do que ele, como Deus fez, porque o Deus sempre faz novo, Deus não tem um modelo só de mágica ou de poder. Deus intervém na minha vida e na sua vida. E sob o comando de Josué, ele disse para que os sacerdotes pegassem a arca e pisassem no Rio Jordão. E conforme os sacerdotes iam pisando nas águas, elas iam se abrindo. Talvez, amado, que esses sacerdotes fizeram o que Davi está dizendo para nós. Pegue a arca, pegue um coração de adorador e comece a bendizer ao Senhor. Saia dessa zona de conforto. Saia dessa zona de murmuração. Saia dessa zona de só ver notícias que nos incomodam. Você pode até ver para saber, mas não se deixe abalar por elas. Eu vejo notícias. Eu leio um monte de coisas, principalmente comentários positivos e negativos. Mas o meu coração não se abala com isso, porque eu sei quem é o meu Redentor. Então, amado, em tudo isso, em meio aos livramentos de morte, salvação da vida, desmonte de armadilha, como ele fala no Salmo 124, Davi convida o seu povo a bendizer ao Senhor. Davi fala, olha, eles me cercaram, meu Senhor, né, no Salmo 118, cercaram-me, mas o Senhor despedaçou. Vieram como abelhas, enxame de abelhas, mas o Senhor as dissipou. Eu acho tremendo isso. É a mesma ideia do Salmo 118 com o Salmo 124. Davi está falando assim, olha, eles tentaram me afogar com águas, eles tentaram me prender com correntes, eles tentaram fazer armadilhas, né, para me apanhar, eles tentaram tudo. Mas o Senhor, em todas essas etapas, me livrou de tudo isso. O Senhor me livrou da mão dos filisteus, dos amorreus, dos heteus. O Senhor me livrou da morte, né, daquela morte que Saul programou contra a minha vida. Davi era um homem que conheceu de perto este livramento. Que eu e você da Monte Hebron possamos conhecer de perto esse livramento e descansar no Senhor.
e saber que Deus é fiel. O laço, ele fala, quebrou-se. A palavra é quebrar, aqui é a palavra pak, que significa para descrever uma garra afiada de um animal violento. E Davi está dizendo, olha, aquela garra afiada que se preparou contra a minha vida, aquela garra afiada que ia rasgar a minha alma, aquela garra afiada, ela se quebrou. Ela se quebrou. Já viu aquele texto, naquele versículo? Toda arma forjada contra a sua vida. Essa palavra arma lá é a mesma palavra no hebraico, pá. É toda garra afiada, forjada contra a sua vida não prevalecerá. A mesma palavra é no hebraico. Isaías está dizendo que toda arma violenta ou toda garra violenta que for afiada contra nós vai quebrar. Davi está dizendo a mesma coisa. Tudo aquilo que se levantar ou tentar se levantar contra a minha vida. Davi descreveu o livramento milagroso que o Senhor lhe deu. A ideia aqui, amado, é que esses homens eram como feras, animais predadores. Né? É uma descrição poetas. Talvez Davi estivesse pensando nos amorreus, mas aqui quem estava atacando é os filisteus. Mas os filisteus sempre pediam ajuda dos amorreus, homens beduínos, homens como a tribo de Gade, que lutavam. Às vezes eles entravam cegamente em uma... Nós não sabemos exatamente o que estava no coração de Davi, mas uma coisa eu tenho certeza. O que estava no coração de Davi não era o tamanho da fera, mas o tamanho do livramento. Ele descreve para talvez eu e você pudéssemos entender que não foi uma fera pequena. Davi fala, não, olha, ele veio e eles vieram contra mim com suas garras afiadas, mas o Senhor despedaçou, o Senhor quebrou, o Senhor desfez todas essas coisas. Paulo, nós estamos usando muito ouro, usa essa ideia ao descrever o nosso passado, né, um tempo em que estávamos presos, sem vida e condenado à morte. Paulo talvez é a pessoa que reconhece que o diabo tinha uma garra afiada colocada sobre nós. Né? Nós estávamos presos, sem vida, condenados à morte por causa do pecado. Mas olha o que ele fala ainda, nós estamos em Efésios, né? Mas através de Jesus Cristo, Deus interveio em nossa história para nos levantar da morte espiritual para a vida eterna. Oh, meu amado, aí na sua casa dê glórias a Deus. Declare isso profeticamente. Toda garra afiada que o diabo tentou lançar contra a tua vida, toda garra de opressão, de depressão, de angústia, de medo que o diabo tentou colocar para rasgar o teu coração. Você, esposo, como sacerdote, não sei o que talvez seja rasgando o teu coração. Talvez seja uma situação com a tua esposa, com teus filhos, ou seja uma preocupação financeira nesse tempo de quarentena, de coronavírus. Não permita que essas situações circunstanciais rasguem o teu coração. Talvez você, como mulher, mãe, como mulher, chora pelo teu marido, pela conversão do teu marido. Talvez nesse momento ele está angustiado porque alguma coisa rasgou o coração dele. Talvez seja Deus permitindo, mas Deus sempre está no controle. Talvez seja uma artimanha do diabo, mas talvez seja esse o momento de você se levantar como um clamor. Senhor, quebra essas garras que machucaram o coração do meu marido. Talvez você, como mãe, vendo o distanciamento do filho ou da filha, né, dos seus filhos, talvez vendo o desprezo dos seus familiares, talvez é nesse momento que o teu coração está sendo rasgado por uma garra, e é nesse momento que você fala, Senhor, quebra essa garra, quebra essa garra. Talvez o teu genro ou a tua nora, né, não é aquele padrão que você escolheu, mas são os filhos que escolhem, e talvez estejam semeando contendas numa relação familiar que nunca teve. Ore para que essas garras sejam quebradas. Amado, nós podemos colocar tantas outras possibilidades de garras que se levantam contra as nossas vidas. Mas eu quero não ficar enumerando essas garras, mas apenas citar uma
uma questão que Davi fala: elas podem ser quebradas. Então clame ao Senhor como Davi clamou e creia. Comece a bendizer ao Senhor. Deus, eu vou bendizer pelo meu casamento, pela vida do meu marido, da minha esposa. Eu vou bendizer o Senhor pelas minhas finanças. Eu vou bendizer o Senhor pelo meu genro, pela minha nora. Eu vou bendizer o Senhor por todas as coisas. Porque eu sei que o Senhor é aquele que sempre escreve o final da história. E o meu final e o nosso final, querido, já está escrito. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Davi continua, ele diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor. Eu fiquei na dúvida se eu pegava a palavra nome do Senhor, porque é uma palavra no hebraico muito forte, significa autenticidade e identidade, né? Ou seja, é a identidade daquele e a autenticidade de quem é o libertador. Tá? Esse, no nome do Senhor, é a figura de Boaz, quando ele se posiciona como libertador de Ruth. Mas eu escolhi a palavra socorro, que é a palavra ezer, que significa dar toda cobertura ou dar todo apoio. O que Davi estava dizendo, ele não apenas me livrou, né? Aquela questão, vem um animal atacando, né? E a pessoa chega, passa, passa, passa. Pronto, não. Davi fala assim, é como se ele tivesse espantado o animal, me pego no seu colo e me feito, me levado, né, nesse trajeto em seus braços. Essa é a ideia da palavra ezer. Significa apanhar, pegar. Essa ideia aparece lá em Isaías 43, quando o Senhor fala assim: as muitas águas não te afogarão. Porque a palavra ali, a etimologia da palavra é ezer. Ele vai me apanhar no colo, ele vai me dar toda a cobertura e todo apoio que eu vou precisar para atravessar essas águas. E é interessante, amado, que a palavra no hebraico ali para águas é a mesma palavra usada nesse Salmo 124. Águas agitadas. São agitações, meu amado, do dia a dia que muitas vezes querem trazer deformidade na minha e na sua alma. Eu não tenho permitido na minha, meu amado. A minha oração é que você ore, que também na sua ela não tenha espaço, né? Essas agitações, essas mágoas não têm espaço. O nosso socorro está em um nome. A importância do nome de Deus, Yahvé, é reafirmada em vários pontos desse salmo. Davi ele vem ao longo desses salmos reafirmando o Senhor, o Eterno. Por isso que eu li a Bíblia na versão, né, Mensagem Eugênio Peterson, e aqui nós lemos, né? E eu amo muito esse finalzinho, quando ele vai usar dois nomes de Deus, vou reler. O Poderoso, o nome do Eterno é o nosso socorro. Essa palavra, o Poderoso, né, não é apenas Yahvé. A palavra Yahvé nós já estudamos no aulão, num dos aulões, onde nós estudamos a etimologia de muitos nomes de Deus. E essa palavra Yahvé é aquele que cria e que traz a existência e gerencia todas as coisas. Há uma frase de Albert Einstein sobre o nome Yahvé que eu gosto muito. Ele diz assim: eu queria entender como funciona a mente de Deus para saber como é que ele administra todas as coisas. Talvez, amado, nós não precisamos entender a mente de Deus, mas nós podemos fazer parte da mente de Deus, dizendo: eu descanso em ti, eu descanso em ti. É aquele momento que você fala: uma coisa só eu vou fazer, eu vou descansar em ti. Eu vou descansar em ti porque eu sei que o Senhor é soberano, eu vou descansar em ti porque eu sei que o Senhor está à frente de todas as coisas. E essa é a questão que nós precisamos pensar. Então, estas expressões litúrgicas eram provavelmente recitadas pela comunidade durante a viagem para Jerusalém. Se lembra que eu falei no começo do Salmo? Esses salmos foram muito usados quando o povo estava saindo do cativeiro babilônico, e talvez alguém lá na frente, né, porque cantava assim: se não for o Senhor, diga a Israel. Aí o povo
dizia, se não for o Senhor. Né? Já viu às vezes o Guilherme, às vezes, mas a Edinal faz muito isso, né? Repita comigo, declare isso. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É o dirigente musical dizendo para o povo, repita comigo, se não for o Senhor, se não for o Senhor, se não for o Senhor. Tá? Para quem não sabe, são duas pessoas que estão, são ministros de louvor na Monte Hebron. Como uma vez eu citei um nome que alguém perguntou quem é tal pessoa, né? Então são pessoas que veio, e uma das características, né, que eu falei aqui são pessoas que nos levam à adoração. Então imagine esse condutor musical, esse ministro musical, dizendo exatamente isso. Vamos lá, gente, agora repita comigo, se não for o Senhor, se não for o Senhor. E eles saíam, né, cantando, a alegria deles, sabendo que o cativeiro foi quebrado de uma forma espetacular, espetacular, o livramento tinha acontecido. Essa era a gratidão que estava no coração do povo, essa era a gratidão que, antes disso, Davi, quando escreveu o Salmo, não sabia, não imaginava que ele faria parte da canção dos peregrinos, né? Daqueles que saíram do cativeiro, e seria um salmo que iria aquecer o coração daqueles peregrinos de volta a Jerusalém. Davi não sabia que esse salmo iria aquecer o meu coração, o seu coração nesse tempo de coronavírus. Davi não sabia que esse salmo já aqueceu o coração de muitas mães, muitos pais, de muitos filhos de Deus em momentos difíceis, quando eles começam a perceber e descansar no Senhor e eles cantam, ah, se não for o Senhor. Ah, se não for o Senhor trazendo aquele livramento. E às vezes essas questões aí você precisa entender. O socorro do crente, meu amado, do cristão, está na confiança no Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Ele que fez todas as coisas e também as controla. Talvez eu paro e fico triste quando eu vejo o momento que a teologia, né, ela se afastou dessa verdade e ela caiu num teísmo aberto. É um termo, né, usado dentro da teologia contemporânea, onde muitos autores acreditaram que Deus ele fez e deixou o homem à sua própria sorte. Deus fez e foi embora. Há até uma frase usada, né, que Deus é como um relojoeiro. Ele fez o relógio, deu corda no relógio e foi embora, o relógio trabalha sozinho. Eu sempre digo para as pessoas que estão ao meu redor, eu não confio num Deus assim. Eu confio num Deus onisciente, onipresente e onipotente. Eu não creio que o diabo está jogando xadrez com Deus e de vez em quando o diabo dá um checkmate. Eu creio naquilo que a palavra de Deus fala lá em Jó, que o diabo vai comparecer diante de Deus para dizer, eu posso tocar no Jó? E Deus permitiu por situações. Como eu e você precisamos entender que nenhum mal, nenhuma situação acontece na minha vida sem que esse Deus que é soberano, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, não esteja sabendo. Quando você ter essa percepção de Davi, como Davi tinha, talvez você consiga olhar para esse momento onde nós não vemos humanamente alguma saída, né? O que você escuta é você vai pegar esse vírus, todo mundo vai pegar esse vírus, empresas vão quebrar, falências vão acontecer. Bom, primeiro, eu como pastor, amado, e não tem nada a ver com questões financeiras. Eu como pastor, eu oro aquilo que a palavra de Deus diz que a riqueza do ímpio seria colocada nas mãos do justo. Eu creio nessa palavra. A minha oração é que eu e você, os filhos que têm a marca do Cordeiro, por mais pretensioso que seja essa oração, amado, mas aqueles que têm a marca do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, sejam tremendamente abençoados. Que em vez de ser um momento de crise, seja um momento de oportunidade de avançar e de prosperar nos negócios. A minha oração, meu amado, é que se esse vírus chegar no teu corpo, porque Deus permitiu, anticorpos serão preparados para você ver o livramento
e a mão poderosa do Senhor. E quem sabe, nem chegará na sua tenda, porque é isso que eu creio. O que eu estou dizendo, meu amado, é que mesmo que nós venhamos passar pelas águas, as águas não nos afogarão. Mesmo que, gente, nós venhamos passar pelo fogo, o fogo não arderá. Não é o fogo não te queimará, não vai nem arder em nós. É essa certeza que nós precisamos ter. Jesus Cristo, meu amado, já prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele é o nosso socorro e a nossa fortaleza. Ele é o Senhor que sustenta, guarda e guia os peregrinos. Nós estamos como peregrinos para Nova Jerusalém. Peregrinando eu vou, brilho celeste, avançando eu vou. Quantos cânticos antigos se cantavam? Peregrinando, peregrinando. Nós estamos peregrinando para Nova Jerusalém. A igreja tem esquecido da Nova Jerusalém. A igreja, às vezes, tem transformado a Nova Jerusalém aqui e agora. Meu amado, nosso lugar não é aqui nem agora. Nosso lugar é na eternidade. O que nós estamos vivendo aqui é o momento onde o meu caráter, o seu caráter, está sendo preparado. E a igreja só não foi arrebatada ainda, porque eu e você precisamos ser luz e ser sal. Se você me perguntasse qual é o maior desejo de Deus, porque eu já vi pastores falaram, olha, Deus deseja tanto eu e você lá nos céus, que Ele já foi na nossa frente para preparar um lugar. Isso é verdade. Mas se esse fosse o único desejo de Deus, cada pessoa que aceitasse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, subia na hora. Por que essas pessoas não somem? Ah, porque Deus quer trabalhar no caráter. Legal. Deus pode trabalhar no caráter nessa subida, porque a palavra de Deus fala que nós seremos transformados de glória em glória, ou para a glória. Sabe por que nós ficamos? Para que as pessoas, através do meu, do seu, do nosso testemunho, possam saber que o nosso livramento vem do Senhor. Se não for o Senhor Monte Abrão, quando terminar essa quarentena, nós vamos... O meu desejo é que nós pudéssemos entrar na igreja e, ao cumprimentar cada pessoa, na alegria de ver cada pessoa, em vez de nós dizermos, oh, que saudade, nós pudéssemos dizer, se não for o Senhor, se não for o Senhor. Que essa seja uma verdade não circunstancial, mas existencial na minha vida e na sua vida. Amém? Quero orar agora com você, quero profetizar na tua vida. Senhor, eu quero declarar, como pastor, como apóstolo, como servo do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar na vida do teu povo. Eu quero profetizar que nós teremos uma fé existencial. Eu quero profetizar que nós não se deixaremos ser abalados por todas as informações negativas ou medos que possam tentar roubar a nossa paz. Eu quero profetizar, Senhor, que toda garra que foi preparada contra nós já está quebrada e desfeita. Que toda água ou águas turbulentas que se levantarem contra as nossas vidas já recebeu o comando do Senhor Jesus Cristo. Aquieta-te e acalma. Senhor, toda tempestade que se levantar já recebeu o comando da boca do Senhor. Aquieta-te, aquieta-te. Por isso, Senhor, eu quero declarar que esse salmo nunca mais será lido da mesma maneira como nós líamos antes, mas esse salmo será reconhecido como um salmo onde nós podemos dizer, bendiga, ó minha alma, exalte, ó minha alma, seja grata, ó minha alma, porque se não fosse o Senhor, nós não teríamos passado e chegado aqui tão vitorioso pela boa e poderosa mão que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida, sobre a tua vida. Senhor Jesus, tudo aquilo que foi falado por carne caia por terra, mas aquilo que é rema venha em cada um dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, meu querido.